Estamos no nosso segundo bloco, discutindo esse tema tão interessante que é a questão do surgimento das prisões femininas no Brasil. Estamos aqui com a Bruna, né, já falando no primeiro bloco, e a gente terminou o primeiro bloco com o professor Luiz Flávio fazendo uma provocação aqui para saber se efetivamente o que foi lá nos primórdios, lá em 1838, com o surgimento da primeira prisão feminina, e se mudou muito de lá para cá. Não era essa a provocação? Mas antes da gente passar essa provocação para a Bruna e fazer esse comparativo, é interessante a Bruna falar um pouquinho também de como é que era feita a administração dessas prisões lá no começo. Afinal de contas, elas surgiram, quem que administrava, o que acontecia exatamente nessas prisões, falar um pouquinho como é que funcionava isso lá nos seus primórdios. Tá ótimo. É interessante que no início foi uma irmandade que cuidou das prisões femininas no Brasil. E não só no início, mas como de 1937, que foi a primeira em Porto Alegre, até a década de 80. Então, foi só na década de 80 que as irmãs saíram da administração prisional. No Rio de Janeiro, elas saíram antes porque, pelo que eu pude constatar na pesquisa, teve uma briga do Vitório Canepa, que era o diretor da Penitenciária Central do Distrito Federal, que cuidava da penitenciária de Bangu, com as irmãs. Então, teve uma saída mais precoce do que no restante do Brasil, mas no estado de São Paulo elas ficaram até a década de 80. Inclusive eu tive a oportunidade de entrevistar a irmã Zulma, que foi uma irmã que cuidou do presídio de Tremembé, foi diretora durante um bom tempo, e ela me falou bastante da função, da missão dessa congregação. Então a congregação chama-se, ainda existe, uma congregação que está na base da formação da pastoral, né, que a partir do momento que acabaram as administrações das irmãs, começou um serviço pastoral maior, né, nessas instituições. Mas a congregação do Bom Pastor d'Angers é uma congregação francesa que tem como missão, na origem, no século XIX, tem como missão justamente cuidar de mulheres desvalidas. Então, a irmã Zulma, ela usou uma metáfora para explicar o trabalho da congregação que eu acho muito interessante, que é a seguinte: a gente imagina um vestido que ninguém mais quer usar, que nem desgastado, velho. A gente pega esse vestido e costura, a gente limpa, a gente lava, a gente torna ele novo. Então a ideia é essa mulher que está nas margens sociais, completamente abandonada, marginalizada, a função da congregação é restaurá-la. Então tem uma função de restauração nessa missão. E elas também é uma congregação de expansão. Então elas saíram da França, um pouco mais de 50 anos, elas estavam espalhadas pelo mundo inteiro, cuidando de menores infratoras, ou cuidando de órfãs, ou cuidando de estabelecimentos prisionais. Então é interessante ver essa ideia da moral cristã e da moral religiosa, da função da religião na recuperação das almas. Por isso até o título do meu trabalho é Entre as Leis da Ciência, que é o debate entre as escolas criminológicas, antropologia criminal lombrosiana e o direito penal clássico, né, do Beccaria. Então um debate científico, um embate também da ciência com as leis de Deus, porque também as irmãs estavam legislando no interior dessas instituições prisionais. E, por fim, né, entre as leis da ciência do Estado, né, a legislação penal mesmo, a lei das contravenções penais, o Código Penal, a previsão de separação das prisões femininas e masculinas no Código de 40, foi a primeira vez que se falou nisso na legislação nacional. Então, nesse momento tem um embate de leis, a lei divina, a lei da ciência e a própria lei do Estado. Vamos então retomar naquela minha indagação que nós deixamos no primeiro bloco. Existe tanta diferença entre aquela situação de inconstitucionalidade, de uma situação de desumanidade, degradação absoluta antes, hoje não é tão diferente. O que você pôde constatar em tudo isso? E depois, aqui um pouco um gancho, se a Irmandade cuidava dos presídios,
Nós já tivemos, então, experiência de terceirização dos presídios, em certo sentido, sim. Bom, no início, né, eu estudei documentos de criação, eu não consegui estudar o cotidiano prisional. Então, assim, eu vi o que eles queriam que aquele estabelecimento fosse. Eu não sei exatamente como era o dia a dia, mas existia uma preocupação de devolver à sociedade mulheres com sua função social recuperada. Então, qual é a função social da mulher na década de 50, né, na década de 40? Ser boa mãe, ser boa dona de casa, se tiver um trabalho, ser uma boa secretária ou ter um bom trabalho manual, ser uma boa artesã. Então, tinha uma preocupação principalmente com a devolução dessa mulher para a sociedade dentro do seu papel. Bruna, o que é o dever ser e o não ser feminino? O que é isso? Um dos meus capítulos tem esse nome no trabalho justamente porque é o que a mulher deve ser e o que acontece com ela quando ela não é aquilo que ela deve ser. Então, a ideia da mulher desviante entra nessa construção do não ser. Então, a mulher correta, né, é a mulher que está dentro de uma expectativa feminina, e a mulher que desvia dessa expectativa entra nessa seara do não ser. Então, né, nesse momento, na década de 40, no momento da criação, é a mulher que estava na rua, principalmente na rua, tinha trabalho, trabalhava como criada, trabalhava como meretriz, não necessariamente a criada estava dentro do não ser, ela... Às vezes, né, a grande maioria das mulheres das camadas mais pobres da sociedade trabalhava, sempre trabalhou, mas essas que desviavam dos seus papéis, né? Então, eu acho que justamente a função do presídio é construir esse dever ser feminino, né? O que a mulher deve ser. Hoje em dia, a gente pensa que as mulheres têm tarefas, funções sociais idênticas aos homens, as mulheres estão nas fábricas, as mulheres estão nos trabalhos liberais, nas profissões liberais, mas existe um retrocesso, né, no investimento da recolocação social feminina. Então, por exemplo, muitos presídios hoje investem em trabalhos como artesanato, né, o mesmo que se fazia na década de 50, só que hoje em dia artesanato, são poucas as mulheres que se sustentam com artesanato, né? Então, assim, o que o trabalho prisional hoje está criando na chave de possibilitar a emancipação, né, e a emancipação pelo trabalho, não se tem uma real construção. Então, as mulheres hoje em dia ensacam garfinho de festa infantil. Isso não emancipa, né? Isso não constrói. Né? Tudo bem, é importante, elas recebem o salário, elas têm remissão de pena, ótimo, melhor do que não ter. Mas é preciso ampliar isso, é preciso trabalhar, ter educação e ter também um investimento em profissões que as mulheres saiam de lá, né, conseguindo mudar suas vidas ou investir em profissões, investir em trabalho. Não existe isso. Assim como lá não existia essa ideia de emancipação, né, existia só um recontinuar da mulher dentro do seu papel, eu acho que hoje em dia também não existe nenhum foco nisso e artesanato para mim não emancipa, né? Ou seja, se lá no princípio do século XIX, como diz Foucault na sua obra extraordinária Vigiar e Punir, que o presídio nasceu com o intuito de criar corpos dóceis e úteis, continua sendo um mero discurso, porque os corpos dóceis nem são tão dóceis mais, porque é uma brutalidade terrível dentro dos presídios, e muito menos úteis, porque eles não criam uma profissão dentro da prisão. Até porque prisão não tem o escopo educativo, e sim o escopo punitivo, sancionatório, discriminador, e etc, etc. Está com razão a Foucault? Tem razão? Exatamente. Eu acho que na década de 50 tinha essa ideia da docilidade, né? Inculcar a docilidade, docilizar os corpos, né? Isso está muito presente na base dessas instituições. E eu concordo com o senhor, eu nunca tinha feito essa reflexão, né, usando Foucault para hoje em dia, mas hoje em dia não tem a menor preocupação em tornar esses corpos domados, e não que deveria ter, porque
pelo amor de Deus, longe de querer domar alguém, né? Mas eu acho que é justamente um espaço de violação de direitos tão grande que não dá nem para entrar numa chave de disciplina, né? E não que deveria ser necessariamente essa função.